Pô, cara, outro dia um ouvinte deixou um comentário lá no Spotify, que é o seguinte, ele fala assim, toda vez que começa com música, eu pulo 5 minutos. Ô, louco. Sério mesmo? Caralho, o cara odeia, mano. Eu respondi pro cara, falei, não, mano, não faz isso, velho. Pula 1 minuto, 1 minuto e meio, que dá, tá ligado? Não precisa pular 5. Caralho, mano, o maluco... O cara odeia a gente, velho. Não, ele não odeia a gente. Ele gosta da gente, mas ele não gosta das músicas, que normal, tá ligado? Ninguém é obrigado a gostar. Tem gente que não gosta de diversão, tem gente que não gosta... Tem gente que não gosta de alegria, né? Tem gente que não gosta de mim cantando desafinado, tá ligado? Caralho. Aí, mano, beleza. Só que não pula 5 minutos que você perde conteúdo, maluco. Aperta 5 vezes o botão de pular 15 que vai dar certinho. Nossa, mano. Tô triste agora. Pô, é a parte que eu mais gosto, cara. Eu até nem gosto de vocês, eu só tô aqui só por causa da musiquinha. E falando em música, cara, teve um filler que saiu a gente fazendo a onda, né? Teve uma galera que não entendeu, tá ligado? Achou que eu deixei sem querer, tá ligado? Não entendeu o que era. Na verdade, agora vamos explicar, a onda é a nossa claquete, né? Não é? Porque na real, assim, todo podcast que é gravado assim, aliás, até vídeo também, o que a galera faz? Faz uma contagem pra todo mundo bater palma junto, pra sincronizar o áudio. Sim, porque a gente grava separado cada canal de áudio pra se der algum problema, ou você pelo menos não vai ter problema de banda, né? Todo mundo vai estar com a melhor versão do seu áudio. Então se tá ruim, era o melhor que tinha. E às vezes um tá mais baixo que o outro, aí dá pra mixar direitinho. Deixa eu falar que eu nem tô prestando atenção, que eu tô tentando achar o comentário desse cara aí, que eu tô puto, hein? Você vai fazer igual o Jay Silent Bob lá, que eles vão atrás de todo mundo que comentou, vai na casa dos caras, né? Tirar satisfação. Eu estou muito triste. Então, e aí o Shinkoi veio com essa ideia aí de cantar a musiquinha da onda e todo mundo vai saber quando tem que bater palma. O mais legal é que, assim, a grande sacada da onda é que quando você começa a cantar, você vai dando o ritmo e aí todo mundo segue o ritmo na batida. Mas toda vez que é o Shinkoi que vai trazer isso daí, ele fala... A gente, não, cara, você tá dando o ritmo. Ele inventa o ritmo dele. Porra. Ele é too cool for the onda, velho. Não, e ele é too cool for the... E o mais bizarro deve ser assim, até o Vivardi, que é o cara mais tranquilo do mundo, só que é baterista, deve se contorcer por dentro, assim, sabe? Ô filho da puta, é pra contar o tempo, tá ligado? Mano, vamos puxar a onda então, vai. Ok. Onda, olha a onda. Onda, olha a onda. Vamos gravar. Essa é a galera do Matei, o chefe que já tá pra começar. Somos sem foco, mas com assunto de montão. Vai começar, cumprindo o episódio semanal. Toda semana tem um novo pra galera, nesse podcast que é pura curtição. Matei o chefe. Onda, olha a onda. Ei, matei o chefe. Rapaz, hoje já deu pra perceber que o Shinkoi não está. E o assunto não vai ser ele. O assunto vai ser o seguinte: videogame é uma boa mídia pra contar história? Ou não? Eu sou o Vivardi e tô aqui com o Mário, que é o pai dessa ideia. Eu enchi tanto o saco com isso que a gente teve até que expulsar o Shinkoi uma vez. Mentira. Pra poder fazer. Mas pra eu conseguir finalmente fazer isso, entendeu? É o filler dos filler, porque a gente pode gravar isso daí em qualquer momento. Você não sabe se a gente gravou isso em 2023 ou se a gente já tem esse episódio gravado há 5 anos, porque ele se encaixa e sabe, entendeu? E comigo aqui, claro, não posso esquecer, ele está o nosso grande amigo Quinho. Já tava esquecendo. É que eu sempre sou o último, eu nunca apresento ninguém, caralho. Então... Mas ó, esse plot nosso aí ainda é melhor que algumas histórias de videogames. Não é? Não é? Então, antes de ir pro episódio, aquele recadinho de sempre, segue a gente lá no tocador que você escuta, no YouTube, onde quer que seja. Comenta, pode ser no YouTube, pode ser no Spotify, pode ser nos posts no Twitter, no Twitter, no Instagram. E é isso aí, vamos interagir. Aliás, comenta aí, galera. Pula a musiquinha ou ouve a musiquinha? E se pode reclamar, pode falar bem, pode falar mal. Vai ser a enquete desse episódio. Exatamente. Pula a musiquinha ou não? Vamos pro episódio.
Mário, introduza. Mas então, o que aconteceu? Qual foi essa história toda? Tem um episódio que ainda não saiu, que fala bastante de RPG de videogame. Fala de uma série muito grande que era pra ter terminado, mas ela nunca foi a final. Então acho que dá pra ter uma ideia. Vamos dar um spoiler ou não? É, semi-spoiler, já ficou no ar. É o da semana que vem. Ah, é? Ah, então beleza. Mas o que acontece foi que daí, dessa vez, a pauta ficou pra eu dar uma geralzona e com o Quinho me ajudando também. É uma série longa de jogos, pensando em cada coisa do jogo. E, pô, RPG todo mundo fala, eu jogo pela história. Parece pornô, né? Eu vejo pela história. Que mentira, né? Quem fala isso? Sabe quem falava muito isso? Quem? A galera que alugava na locadora. Porque como que você vai chegar lá na locadora ali com o cara... E eu vi essa cena, de verdade, uma moça assim, alugando assim dela. Não, mas a gente até pula cenas de sexo, a gente vê a parte mais engraçada, assim, nem falou sexo, né? Porque não pode falar. Pula até a cena de sacanagem, a gente vê só pela história, que é mó divertido. Assim. Ah, mas, velho, o pai de família Essentials tá aí pra provar que isso é verdade. Que a história é boa, entendeu? O pornô é ótimo parte de contar a história. Você lembra da história do pornô, mas aí quando eu tava escrevendo o roteiro desses jogos que eu digo amar e amo, eu não lembrava das histórias. Tipo, você lembra assim, o conceito geral. Você lembra mesmo, Quinho? Você lembra quando você escreveu do Chrono Trigger? Você lembrava de tudo mesmo ou você tinha linhas gerais? Não, acho que não, pelo amor de Deus. Então, cara. Mas calma, Ó, Chrono Trigger eu devo ter jogado, sei lá, umas 20, 30 vezes na minha vida. Caralho! Alguém se empolgou aí, hein? Puta que pariu, 20, 30 vezes, cara. Você jogou Chrono Trigger hoje? Então já tá Não, 20 dá, tá, tô exagerando. Vamos falar umas 10 então, vai. Eu não sei se eu joguei 30 jogos de PlayStation. Mesmo o Chrono Trigger é muito difícil, é um jogo de 20, 25 horas, não dá pra você decorar uma história. Não, então, beleza, eu não tava querendo dizer isso. A história é boa se você decora. Claro que não. Até porque o que você decora é filme de sessão da tarde, que você fica assistindo 50 vezes e falando junto e rindo. É Nelson Rodrigues. O que eu preciso decorar é política e procedimento de onde eu trabalho, senão eu sou demitido. Não, cara, você não sabe usar o Ctrl F ali, pô? Caralho. Mas então, a questão toda era que assim, não que eu não lembrava da história, mas que a história era muito segundo lugar. Foi isso que eu acabei percebendo, assim, que, tipo, tal história que às vezes eu lembrava como sendo muito foda, e aí eu ia ler de novo e tipo, nossa, nem era tudo isso. Mas isso também, cara, eu acho que é questão da idade que a gente tava, tá, sabe? A gente não tinha a bagagem cultural que a gente tem hoje, então a gente pega uma história que, sei lá, quando a gente tinha 18 anos, a gente achou do caralho, aí hoje a gente vai ver essa história, ela é cheia de clichês, só que a gente não conhecia os clichês, tá ligado? E o clichê, queira ou não, ele existe porque é bom, porque funciona. Sim, isso é uma verdade sobre os clichês. As pessoas falam, ai, nossa, que clichêzento. É, cara, porque é algo realmente bom. Funciona fácil, então ele é utilizado mais do que deveria. Mas o que eu tava pensando, na verdade, não era nem tanto isso. Era que muitas coisas que, às vezes, quando eu tava jogando, eu tive uma experiência foda, e eu não tô diminuindo a experiência do jogo. Jogar continua sendo muito bom. Mas muitas vezes a história era colocada em segundo plano, saca? O que era mais importante ali era a experiência que eu tava jogando. Afinal, eu tô jogando. E não a história que ele tava contando. E não só de RPG, pra tudo. Sim. Muitas vezes, assim, quando você tem que viajar pra tal lugar e fazer ou não sei o que, não é porque aquilo é bom pra história, é porque aquilo te ocupa tempo jogando, sabe? Eu senti um pouco mais disso, assim. Então, eu acho que eu nunca comprei um jogo pensando assim, porra, a história desse jogo é foda. Sempre que eu comprei um jogo, foi pensando, esse jogo é bom para se jogar, tá ligado? Exato. A história não é o produto principal de um jogo, apesar de ter jogos que têm histórias, né, sensacionais, com momentos sensacionais e tudo mais. E é esse o ponto, são momentos sensacionais. A história como um todo, ela não é tão importante, ela é mais um fio condutor ali pra você jogar. Sim. Por que eu falei tudo isso? Porque quando você pega um jogo e tenta fazer uma adaptação pro cinema, na grande maioria das vezes fica uma bosta. Porque, tipo, a história em si do jogo não se sustenta numa narrativa mais complexa, onde você não tem a experiência de estar jogando. Mas eles sempre mudam a história de um jogo, né? Porque não conseguem manter. Mas tem que mudar, né? Porque não tem como mudar a mídia dessa forma. Porque é que nem HQ. Você vai adaptar HQ, cara. E HQ ainda tem uma coisa melhor, tipo, porque você tem exemplos como, por exemplo, o Watchmen. Você tem uma adaptação muito fidedigna ali. Eu prefiro o HQ. É, mais ou menos. Mas muita gente gosta. Não, mas eu tô dizendo assim, o principal da HQ tá Watchmen é a história e o principal do filme Watchmen é a história. Mas no jogo não é, entendeu? É isso que eu quis dizer. Por isso que a adaptação
eu acho que de jogo pra filme, eles acabam tendo que inventar tanta coisa, mudar tanta coisa que se perde. Porque não conversa. É que também os jogos que têm história mais bem estruturadas, que saíram, sei lá, do meio da geração do PlayStation 3 pra cá, a grande maioria não virou filme ainda, justamente por causa desse trauma de adaptar jogos antigamente sem história, né, que não dava filmes bons. Mas tem um exemplo recente bosta. Qual? Que é o Uncharted. Ah, sim. O Uncharted tem uma história foda. Puta, mas Eu é não acho uma história foda. foda. Eu não acho. Então, cara. é isso que eu tô dizendo. É uma experiência foda. E aí, quando você precisa só contar a história, você vê que a história nem era tão legal. É aí que tá. O que a gente tá falando de que é uma história foda? A gente tá falando o quê? Godard, Kurosawa? O que é? A gente... Já vimos que o Kinho gosta de cinema. Eu prefiro livros. O Kim usa tênis verde. O Kinho usa tênis verde. Não, tipo, a gente tá esperando esse nível de narrativa e direção. Cara, se existisse um Godard na indústria dos videogames, ele tava em Hollywood, não na indústria dos videogames. Sim. Essa é a minha opinião. Então, assim, os jogos com história genial, Red Dead Redemption 2, que pra mim tem uma história muito boa. Apesar de ser, inclusive, clichê e pegar muito dos western e tal. Mesmo assim, ele não chega num nível top de contar a história. Você tá usando o livro como exemplo e eu usando o cinema. Eles não chegam nesse nível, cara. Pouquíssimos jogos, eu acho, chegam no nível de surpresa e clímax e, sei lá, jornada do herói que todo mundo tem que usar aí no final, né? Eu acho que é bem raro, cara. Então, se a gente tá usando essa régua pra considerar a história de um videogame boa ou não, aí a gente só vai achar as merda mesmo. Agora, se a gente descer um pouquinho... É isso que eu tô tentando pensar. O que é uma história boa, mas eu sempre penso que quando você pega um livro foda e passa ele pro videogame, ele acaba, às vezes, funcionando bem, como é o caso do Witcher. Então, mas tem o contrário, que foi o livro do Assassin's Creed, que eu não gostei justamente porque... Não, que você falou do Assassin's Creed, eu lembrei. Não, perfeito. Dá esses exemplos mesmo. Eu lembro que eu não gostei justamente porque, assim, é o cara assistindo o jogo e escrevendo o que ele tá vendo na tela e os diálogos, tá ligado? Mas eu dei esse livro pra minha mãe ler e minha mãe gostou, que é exatamente a história do jogo. Agora, se transformar isso num filme, então, também... E se alguém viu o filme, o complicado de falar das adaptações é que a gente tem tanto trauma que a maioria a gente nem viu, né? Pois é. Vocês viram o filme do Assassin's Creed? Porque teve aí, né? Então, eu não vi porque eu tinha visto que era uma história que não tem nada a ver com nenhum jogo. Aí eu fiquei com preguiça de ver e eu achei muito paia também. Mas então, todos os jogos do Assassin's Creed não é a mesma coisa? Como assim? Todos os jogos do Assassin's Creed são histórias que não tinham vindo antes. Não, ele seria um jogo novo, vai. Mas se fosse a história do Ezio, por exemplo, ou do Altair, que seja, eu ia querer ver, tá ligado? Eu ia querer não, eu ia ter mais vontade de ver. Se eu ia ver mesmo, eu não sei. Talvez eu visse num avião enquanto viajava, tá ligado? Sim, eu concordo. Mas a história nova lá, eu não me interessei. Aí eu vou voltar um pouquinho no que eu tava falando, vocês estavam falando de Uncharted e eu comecei a falar do que realmente é considerado bom, né? Eu concordo com o Varja, considero Uncharted uma história muito legal. Me prende, é divertido, deixa cliffhanger, tem tudo que o entretenimento deveria ter. A nível cinema também a gente vai falando, né? Que a Naughty Dog sabe fazer, que com Uncharted, com Last of Us eles conseguem. Mas o nível da história, tipo, o nível de inteligência, de técnicas, de arte, sei lá o que, do Uncharted, é nível, mano, Indiana Jones, né? É legal, é cópia, mas não é genial, entendeu? É o mesmo gênero, vamos dizer, porque o próprio Indiana Jones já é uma homenagem a estilos anteriores de cinema. O que tá tudo bem, é divertido, virou clássico, mas não é genial, desculpa. Eu acho que você usou a palavra perfeita aí, Kinho, que é entretenimento. Exato. Eu acho que videogame é entretenimento, mas não é história. Então, porque o Uncharted, mesmo ficando nesse exemplo, ele tem uma coisa que eu acho bem legal em relação à história, que é o maior mérito deles, que como o Kinho gosta de dizer, é genial. É que a todo momento tem uma interatividade que geralmente tem relação com a história, tá ligado? Você tá indo do ponto A ao B, os personagens estão conversando. Tem muito disso no GTA, no Red Dead também, mas no Uncharted eu acho que é o que eles conseguem fazer isso de forma mais natural, tá ligado? E botar conteúdo que não é simplesmente uma história, uma fofoca, que nem as caminhadas do Red Dead Redemption, né? Que os caras contam coisas que não necessariamente acrescentam. No Uncharted geralmente acrescenta
e tudo faz parte da história. É que o Uncharted, em relação a esses outros dois aí da Rockstar que você falou, tem a grande vantagem de não ser mundo aberto. Sim, é bem conduzido. Então você não tem aquela linguiça ali pra encher a todo momento, né? Aí acaba justamente não tendo encheção de linguiça. Que é outra grande vantagem de jogos sem ser mundo aberto, single player, que eles tendem a puxar mais pra esse lado da história, Sim. que é a narrativa mais importante. Mas é bem aquilo que o Kim falou, o foco principal é o entretenimento e a experiência do usuário, a experiência do jogador. Jogos que acabam tentando contar muita história, acabam sendo mal falados por isso, tipo os Metal Gear da vida. Agora até muita gente tá criticando o Final Fantasy XVI por isso, por cutscenes muito longas, momentos muito grandes de história, assim, entre você interagir ou não, saca? E de verdade, assim, eu consigo ficar mais tempo lendo um livro que é só papel e letra ali, sabe? Coisa mais entediante, mais monótona, vamos dizer assim, mantendo o mesmo tom, o único tom, do que um livro, impossível. Mas se eu tô jogando videogame e de repente começa uma cutscene de 5 minutos, mano, eu já tô entediado pra caralho. Eu tô olhando outra coisa, mexendo no celular. Não sei vocês, mas eu não consigo mais. Ah, não, eu assisto, mas às vezes eu fico meio puto. É que eu fico calejado pelo Hideo Kojima, né? Puta, cara, o final do Sons of Liberty, que é um filme. Nossa, é muito chato, velho. Sons of Liberty é o 4, né? É o 2. Desculpa, o Guns of the Patriots. Ah, tá. Não, então desculpa, porque o final do 2 é droga ali. É tipo... Não, mas o final do 4 é maior ainda. Não, mas não é por ser grande, é porque é psicodelia o bagulho, assim. Começa a tirar conceito do rabo ali e ficar jogando na tela, assim. Eu pensei no Guns of the Patriots, desculpa. Sim. Porque é CG e eles queriam usar o poder máximo do PlayStation. Cara. E aí ficou aquela salada toda lá, mas me calejou. Só que, puta, hoje, velho, eu preciso cronometrar pra ver se quando tem uma cutscene muito grande, eu vou ter tempo de assistir a cutscene inteira, cara. Porque eu já tenho tempo limitado de jogo. Então, cara, nesse Metal Gear 4 aí, o Guns of Patriots, eu lembro que teve uma vez que eu fui jogar e eu tinha, tipo, meia hora. Vou jogar meia horinha. Sem zoeira, cara. Eu pus pra frente, andei 5 metros, entrou numa cutscene de 40 minutos. Caralho. Passou da meia hora que eu tinha, velho. E eu não joguei, eu só vi um episódio de uma série, tá ligado? Qual que é aquele jogo que fez isso mesmo? Caiu no trilili do Kojima, ó. Quantum Break. O Quantum Break também. Quando entra a série... Caiu no Quantum Break. Mas o Quantum Break, quando entra o episódio da série, você sabe que vai demorar ali os 40, 50 minutos, sei lá quanto que tem cada episódio. No Metal Gear você não sabia. A cena podia ter 30 segundos, como podia ter 40 minutos, né? Eu não tô dizendo que eu odeio, tá? Eu gosto de Metal Gear, mas é que realmente tem horas que, pô, que pariu. Eu acho que o Quinho tá com medo de vir comentário xingando ele, olha lá. Não tô não, porque eu gosto muito de Metal Gear, é uma das minhas séries favoritas. Eu também. Mas, cara, fica maçante. Não, eu acho que seria tudo bem se desse pra você pausar o jogo e salvar no meio da cutscene pra depois você continuar vendo dali, tá ligado? Sim. Tem jogo que faz isso, viu? Tem jogo que faz Hoje isso. tem. Não, uma das coisas que eu mais gosto em você tá jogando, sei lá, no Play 5, que você tem aquele modo de repouso, ou no Steam Deck também, é só você apertar e desligar, é que ele para exatamente onde tá. O Xbox também. Mais ou menos, depende do jogo. Sim, tem jogo que foda-se, você vai continuar, né? Eu acho isso essencial, porque tem hora... Eu já parei no meio da cutscene, jogo assim, o Final Fantasy XVI mesmo. Sério? Tem horas que eu pausei no meio da cutscene, eu tinha que fazer outra coisa, cara. Você tá lá, é muito cheio de ação, tal, e acaba, tem a conclusão daquilo. Aí você fala, pô, da hora, terminou aquilo. Aí depois vem, algum tempo depois, o que teve aquelas pessoas. Aí muda pra mostrar o que outra galera fez. Aí depois, aí você fala, mano, vai se fuder, tá ligado? Mas ele te dá a opção de pausar a cutscene. Sim, aí é perfeito. Tem jogo que não dá não, cara. O Baldur's Gate não tem pausa. Cara. Mas uma coisa também, essa história, essa quantidade de história nos jogos, eu acho que é uma falha, eu acho. Que é uma tentativa muito de ser cinematográfico e os caras erram a mão. E aí é por isso que muitas vezes a galera acaba pirando nos jogos indie, porque não vai ter esse tipo de coisa. Você não vai começar o jogo, press start e tira um cochilo aí, que daqui a 20 minutos começa, tá ligado? Não, você vai jogar, vai ver um tutorialzinho e aí a história vai te contando conforme
consome o jogo. Ele não tenta ser o que ele não nasceu pra ser. Eles podem usar mais, na verdade, o jogo indie, né? Que é estranho, porque você não tem rabo preso com ninguém, né? Então você pode fazer o que você quiser com a história. Acionistas, você quer dizer, né? Com ninguém, executivos e acionistas. Sim, exatamente. Um jogo indie, o cara vai usar a personalidade dele e a criatividade dele pra fazer o mais próximo do que ele acha. Os Starfield da vida e Cyberpunk, os caras da 4, os caras têm que fazer coisa scriptada, né? Sim. Pra agradar acionista e os caras da 4. Tem esse outro lado também, né? Tipo, que você falou do scriptado, porque o jogo, e aí? Ele vai sacrificar a interatividade pra manter a coerência da história ou vai sacrificar a história pra manter a interatividade? Porque tá lá, uma cena mó dramática, aí tava o seu personagem de cueca pulando, esfregando o saco na cara do, sabe, do outro carinha. Tipo, ou não, você nem troca a porra da roupa do personagem pra manter a dramaticidade, tá ligado? Tem os extremos ali. Realmente. Mas esse de usar a roupinha, e tanto que assim, você falou do Baldur's Gate, ele tá sendo louvado porque ele junta muito bem as duas coisas, né? Ao mesmo tempo ele mantém a história e as suas narrativas estúpidas, porque ele te dá uma continuidade na história para suas atitudes totalmente sem noção ali. E aí eu vou tentar inserir uma outra categoria aí. Se a gente tá falando de história nos videogames, né? O Baldur's Gate 3 pra mim é o jogo do ano. E eu tô gostando pra caralho. Só queria editar ali quando o Quinha falou que era de nicho, mas tudo bem. Mas ele é. Eu acho que ele é de nicho, pô. Ele quebrou o nicho, cara. A história dele eu não acho tão foda, mas o roteiro, se isso faz sentido, Faz todo sentido. é muito bom. Faz todo sentido, porque é exatamente isso, dele te fazer funcionar as coisas. A história mesmo, o resultado final ali e tal, ele vai ter que sacrificar, às vezes, alguns momentos épicos pra fazer com que todo o resto se encaixe. Isso eu acho legal. Eu acho que essa é a grande ó do Baldur's Gate 3. É isso que o pessoal, que as outras publishers aí e tal, empresas desenvolvedoras, estão rasgando o cu, porque ele conseguiu fazer isso. Ele conseguiu você ser idiota, mas o seu idiota faz sentido dentro da história. Sim. Saca? Você tá ligado, né, Vivardi, que os caras estão pedindo lá, tipo, os caras falam, não use Baldur's Gate 3 como regra, porque nós não podemos fazer um jogo tão rico assim, tipo, as developers gigantes. As outras. Não levantem a barra tão alto. E eu acho assim, em certo ponto eu concordo, porque esse tipo de liberdade funciona muito bem nesses jogos que a gente chama de CRPG, né, tipo Baldur's Gate e os outros da própria Larian aí, né. Explica aí rapidinho o que é o CRPG. C é de Classic RPG. Só um parêntese. Quando tiver o episódio do Baldur's Gate, a música vai ter que ser o que eu vou fazer com essa tal liberdade. Total. Não. E é muito perfeita essa música, porque é o jogo que você come todo mundo, velho. Tá ligado? Nossa, cara. Não, e se você é maluco por fazer as coisas tipo, do jeito mais certinho possível, você vai ter que ficar salvando o jogo de 3 em 3 minutos, velho. Cada coisa que você fala diferente com um NPC, Pode dar merda. você já não pode, tipo, voltar atrás e falar o que você queria falar, tá ligado? Você pergunta a primeira coisa, o cara fala um bagulho, as outras 3 somem. Mais ou menos. Faz sentido em alguns casos. Isso foi tipo o Quinho terminando 30 vezes Chrono Trigger? É. Mas não é bem assim. O que rola é que, assim, algumas respostas que vai dando, ela vai realmente matando outras opções. Aí sim, faz sentido. Então, assim, você nunca sabe o que você vai poder perguntar depois. Então, você toma esse cuidado. Sim. Mas, ó, vamos fazer o seguinte, então. Vamos falar aqui o que a gente considera uma história boa no videogame e o que a gente considera uma história zoada no videogame. Então, vai lá. Começa você, guia a gente nessa. A gente tá falando de qualidade de história, né? E a gente tá usando as outras mídias como base, que a gente tá falando desde o começo do episódio. Você tá usando um pouco mais dos livros, usa um pouco mais filme e tal. Um jogo, pra mim, que tem uma história horrenda, sei lá, é considerado como tendo uma história boa... É Pac-Man. Resident Evil 4. A história é uma porcaria, desculpa. É ridículo. Sim, mas a experiência é boa, né? Isso, exatamente. Então, assim, tá aí um exemplo de que a história não precisa ser boa pro jogo ser magnífico, porque o Resident Evil 4 ele é meio que considerado o melhor Resident Evil, né? Por uma galera aí. Eu prefiro os 2 primeiros e tal, mas isso não vem ao caso. E é horrorosa a história. É clichê atrás de clichê. Mas olha só, Resident Evil 4, a história é horrorosa, mas você sobrevive. Então tá lá a galera jogando errado, é survival horror.
Então você vai querer jogar o Resident Evil Village, que tem uma história melhor, pros seus padrões aí. E aí, eu nunca terminei o Village, ele realmente tem uma história melhor ou ele tem uma imersão melhor? Eu acho que os dois. Os dois? É. E você, Vivardi? O Village é o 8, né? O Village é o 8, perdão, o 7, que é a primeira parte, a mesma história, vai. Não, o 7 eu não zerei, mas eu zerei pelo YouTube. Eu joguei até uma parte e enchi o saco, mas eu quis ver o final, tá ligado? Eu zerei pelo Matei o Chefe, né? Não, na verdade, assim, eu fiz isso pra gravar o episódio, mas eu tava curioso de ver o final, é que eu não gostei do jogo mesmo. Ah lá, tá um exemplo oposto. A história foi muito boa pra você e o jogo ruim. Eu fiquei curioso pra ver o final, mas eu não tinha saco pra ficar... Porque são clichês de histórias de filmes de terror que você tá jogando aquilo. E encheu um pouco o saco, a repetição, sabe? Aí eu não tive saco. Zerei pelo YouTube. E a história é legalzinha. Mas quis zerar, mas só por querer zerar faz esse sentido de a história era boa. Cara, a gente tá falando de história de jogo e a gente ainda não mencionou nem a Telltale e nem a Quantic Dream, que são, né, mestres em fazer esse estilo aí de mais história, menos jogo. Quantic Dreams é Heavy Rain, né? Heavy Rain é bem legal. Então, Heavy Rain pra mim é um exemplo de que, como jogo, eu achei ele meio... Ele não é um jogo, né? Ele é um negócio interativo. Todos os jogos deles são assim. Só que como história, magnífico. A história é legal, mas... Eu joguei o Heavy Rain, ele foi uma das experiências mais legais que eu joguei junto com a Rebeca. E eu joguei com o PlayStation Penny, ou PlayStation Move, desculpa. Com o sensor de movimento foi um pouco mais legal. Eu acho que se eu tivesse jogado com o controle eu não ia gostar tanto. Mas assim, que a história é muito boa. Apesar que tem gente agora que tá voltando ali, olhando de novo e falando, mano, era bem zoado em alguns pontos. Você acha? Eu acho ele muito bom, cara. Não, é que eu tenho a minha lembrança. Eu não mexi na lembrança. Eu não fui revisitar. Você não quer ver Chaves de novo, né? Não, Chaves tem que ver. Chaves é bom a qualquer momento. Chaves, beleza. O problema são os filmes que a gente achava bons. Os jogos também. Comédia, tá, às vezes, né? Besterol, né? Mas, tipo, coisa que a gente achava a história do caralho, seja por ser engraçada ou por ser impactante, sei lá, que às vezes a gente vai ver de novo e acha uma bosta. E isso é engraçado aí que o Kim falou do Quantic Dreams, dos jogos ser ruim, eu concordo. Tive a experiência boa com Heavy Rain, mas eu nunca consegui ir muito longe no Detroit Become Human. Eu tava mó empolgado com a minha esposa, assim, que vamos lá, Rebeca, vamos jogar aí, porque é dos mesmos caras, Heavy Rain, que legal. E a gente nunca conseguiu ir longe. E eu morro de vontade de jogar, porque eu sei que a história deve ser legal. Mas eu não gostei do jogo, eu achei o jogo bobo. Tem hora que você vai até o ônibus e entra, mano, pra quê, sabe? Tem umas coisas assim, que o cara acaba forçando uma interação que você não quer ter. Eu acho que era aquele esquema que eles estavam tentando introduzir, aquele, tipo, usar todos os botões do PlayStation de uma forma diferente, sabe? Tipo, sempre dá errado. Girar os analógicos, apertar um pouquinho só o R2, os negócios assim. Eu concordo, não achei como jogo, não achei tão divertido, mas a história é bem envolvente. Assim. Desses jogos aí eu só consegui jogar 2. O Indigo Prophecy ou Fahrenheit, depende de onde você mora. O primeirão de todos, né? Sim. E o Heavy Rain. Dos outros que eu tentei, já não tive saco, cara. O Beyond Two Souls é meio maluquice, né? O Detroit eu acho muito bom também, mas o Beyond Two Souls é um negócio meio estranho, assim. Forçou demais. Então, eu não sei, cara. É o Willem Dafoe e na época Ellen Page, né? Agora é Elliot Page. E é meio estranho. Outros jogos também nessa pegada, eu morro de vontade de jogar, mas eu não consigo avançar, é aquele de terror do Play 4. Until Dawn? Until Dawn, eu morro de vontade de jogar, mas quando chega na parte do jogo em si, eu achei ele muito chato. O lado da história ficou muito legal, mas por ele, às vezes, te forçar umas partezinhas bem sem sal de jogo, cansa. Mas aí tá aí um exemplo que eu vou considerar a história boa, porque igual o Uncharted, porque assim, ele não tenta ser genial, mas ele pega todos os elementos que tipo a galera gosta de, sei lá, pânico, esses thrillers, slasher, sei lá qual é o nome do bagulho aí, e introduz de uma forma bem legal, porque você fica ali, tipo, no edge of your seat, né, que é tipo completamente apreensivo ali e tal, e acho que a ideia de um jogo como esse aí é te colocar na pele do cara do filme, e aí ele faz bem.
bem. Talvez seja o roteiro e não a história, de novo. E aí, dando o meu exemplo de jogo que eu acho que tem uma história que cativa, funcionaria num filme, eu acho, num livro talvez não, funcionaria num filme porque ele também tem essa pegada de copiar um filme versão jogo, e eu curtiria bastante. E o jogo é legal também, então ele preenche os 3 ali, que é o Max Payne 3. Nossa, animal. E é bizarro porque eu tenho certeza que muita gente deve odiar, mas eu gostei bastante. Ele conseguiu me dar a experiência, o entretenimento, ao mesmo tempo que tinha uma história que, não vou dizer que me cativou, mas é porque era uma história boa, porque ele não tinha a pretensão de ser algo muito foda. A gente acha meio piegas porque a gente é brasileiro, né? Então eles meio que cavam ali em São Paulo e tal, mas... Ah, mas é engraçado. Mas eu concordo com você. Tem uma história bem legal. Eu acho que o Max Payne, a franquia Max Payne é muito da hora, assim. Porque aí entra no bagulho meio tipo John Wick, sabe? O cara tá cego por vingança mesmo e foda-se e vai que vai. É outro estilo também que concordo com você. Pega elementos de filmes, na época não tinha, né, John Wick, mas esses filmes de vingança aí, tipo, o cara matou minha filha, eu vou buscar o cara até o inferno, tipo Liam Neeson style. Aí é o Charles Bronson. Qual que é o nome daquela série do Charles Bronson? Puta, mano. Difícil de matar? Não. É difícil de matar? Tem um difícil de matar, mas eu não lembro com quem que Porque tem o duro de matar, né? Sim, eu acho que é com o Steven Seagal, difícil de matar. Deve ser. Não é o... Desejo de matar. Desejo de matar. E assim, desejo de matar. Ele não tinha desejo, ele tava puto. Todo filme ele tá de boa na dele. Chega uns malucos, mata algum parente que ele nem lembrava que existia. Aí ele, caralho, lá vou eu de novo. E eu acho que aí no jogo funciona bem, quando a história não tenta ser grande coisa, não tenta ser muito grandiosa. O Uncharted mesmo que você falou, é a história de um maluquinho ali que vai roubar país de terceiro mundo. Sim. O Max Payne é o maluco que vai virar guarda-costas num outro país do terceiro mundo. Já vimos que tem um padrão ali, tá ligado? Pois é. E você, Vivardi, o que é uma história boa pra você e uma história merda? O Mario não falou a história merda dele que ele acha. História merda eu já falei, Pac-Man, pô. Não, brincadeira, eu falei que era bom. Pior que assim, quando eu falei do Max Payne 3, eu tava falando um jogo que equilibrava o melhor, mas não necessariamente a melhor história. Não, claro. Outro que vai no extremo oposto, mas que eu acho a história muito boa e complexa, é o Disco Elysium. Sim. Ele é interessante porque ele tem muito pouco de interação mesmo, assim, de jogo. Ele é mais você ir pensando e descobrindo os detalhes, os diálogos, né? Mas ele consegue te prender sem ser chato. Ele não fica com cutscenes gigantesca. Você participa ali da conversa. Mas você vê que a gente tá chegando numa linha de pensamento comum, porque o Disco Elysium, ele pega os detetives de filme noir e sei lá que diabo e faz o bagulho. Sim. De novo, ele não inventa nada, ele não inova nada, só que ele traduz... Tempera diferente, né? Ele traduz uma história que todo tipo, a galera ama de uma mídia e coloca em outra, que é tipo de filme pra videogame. Um gênero, né? Um gênero detetive noir, só que aí ele coloca no gênero ali do leste europeu, maluco. E eu acho que é a melhor forma de você fazer uma história pra um jogo. Então, já que tudo que a gente tá falando tá combinando nisso. A gente tá falando, essa história é boa, esse enredo é bom, mas nada inova. Que nem, tipo, Mass Effect, que eu acho a história boa. Porra, Mass Effect é tipo, mano, Stargate com Star Trek, tá ligado? Não tem diferença. Esses elementos de familiaridade ajudam a contar a história, né? Porque você não precisa perder muito tempo fazendo a construção do gênero, do mundo. Você já sabe o que esperar. Eu acho que é de propósito também pra fazer a galera comprar o jogo. Sim. Porque se o cara falar, o Red Dead, essa história é completamente diferente de tudo que já foi feito, o cara fala, se foda, depois que o cara não consegue entender aquilo. E aí tem que ir pelo gameplay. Aí não é um jogo que tem uma história tão complexa. Sim. Mas é um jogo com história ruim, seria Street Fighter V. Eu joguei o modo de história. Nossa senhora, cara. É uma zona. E é triste porque eu tava pensando mesmo. que ia muito ser... triste. Não, porque eu pensei assim, porra, os caras tão vendo ali, quem é o grande competidor ali do Street Fighter? É o Mortal Kombat. E, porra, os caras sabem fazer um modo história. Por mais clichêzento, por mais cagado algumas coisas, eles sabem contar uma história. Tanto que quando saiu o Street Fighter 6, ninguém tava pouco se fudendo com a história. Quando esse Mortal Kombat 1, primeira coisa, viu, o que eu imaginei que ia acontecer na história aconteceu, esse cara vai ser um reboot, mas ele tá ali, sabe? Tipo, você sabe o que tá acontecendo. E então eu fui jogar mó felizão o 5 ali,
ali com o modo história, quando finalmente saiu e você tinha que baixar separado, um DLC grátis e tal. Fui lá, mano, o que tá acontecendo nessa porra? É ruim demais, cara. Muito ruim, muito ruim. Vocês conhecem um jogo chamado 12 Minutes? Ah, aquele que é uma visão por cima. É. Eu vi o trailer disso e eu morro de vontade de jogar. Então. É tipo de time travel, né? Um bagulho tipo, o cara vive o mesmo dia sempre, não é esse? Dia da marmota. Na verdade é assim, ele tem uma história que dura 12 minutos. Tem ações que você pode fazer a cada momento ali, pequenas coisas que vão acontecendo. Sim, você tem 3 ações que você pode fazer. Se você faz a ação errada, você morre. Morreu, volta pro começo. Mas morre com um motivo, você entende por que você fez errado, o que deu de errado e morreu. Sim. E aí, na próxima, você sabe que você não pode fazer aquilo. E tem coisa que é ordem, tá ligado? Você pode fazer umas 4, 5 coisas ali, mas a ordem com que você faz pode fazer você morrer. Morreu, volta do começo. É da galera do Stray, né? Não sei, o Shinkoio não veio nesse episódio. Aquela Annapurna Interactive. Ah, Annapurna. Eles têm um jogo muito maluco, cara. Gone Home, What Remains of Edith Finch. Ah, eu joguei o Edith Finch. Journey é deles. Eu sei que o diretor do jogo responsável é português. Mas e aí, esse é um exemplo do que pra você? História boa, né? Então, na verdade não é nem um exemplo de uma coisa nem de outra. Eu lembrei dele por quê? Porque ele tem uma história que parece ser boa, mas que eu não tive saco de jogar. Porque, porra, velho. Ah lá, eu já indo procurar o jogo pra baixar, pra jogar, Ele é interessante, você quer saber o que acontece, mas, porra, eu prefiro ver no YouTube, tá ligado? Do que ficar morrendo toda hora e ter que ficar refazendo as mesmas coisas 1 milhão de vezes, tá ligado? O bagulho é... Olha aí, ó, influências de Hitchcock, Stanley Kubrick, David Fincher e outros, tá vendo? É sempre uma... Ah, mas até aí, Quinho, você que faz review aí de banda de metal, com direito às bandas falando, aqui nós temos uma pitada de Hammerfall com não sei o que, você ouvindo, tem porra nenhuma, tá ligado? Ó, e ele tem a Daisy Ridley e o James McAvoy. Eles dublam os dois principais. Legal. Mas e aí, Vivali, então esse é o exemplo da história ruim, ou ele se enquadra aí que nem quando eu falei ali do Until Dawn. Você sempre esquece o nome ele tá desse entrando jogo. nisso? Muito, cara, muito. Porque é mó nome genérico, né? Ah, então, eu simplesmente lembrei dele, não tô citando aqui pra prova do Quinho. Porque assim, eu não sei se a história é boa porque eu não terminei, tá ligado? Parece ser, ela é instigante, mas eu não sei se no final ela é boa. Um exemplo de história boa que eu lembrei é o Valiant Hearts, cara. Porra, animal. Porra, aí ganhou meu respeito. Você já tinha, mas você ganhou ele do mesmo jeito. Valeu nada, usou a poção na vida cheia. E é contado de uma forma muito simples, né? São poucos textos, sim. Aí você entende o que está acontecendo na fase, aí ele te dá algumas informações extras lá, que são informações mais históricas, não são informações da história do jogo, né? Que ao mesmo tempo você tem interesse em ler, né? Sim, porque acaba sendo interessante saber o contexto que tudo aquilo se passa, né? Sim. E o jogo é bom, né? Não é caso de história boa com um jogo chato, o jogo é bem legal. E o legal é que ele é um point and click, mas ele não tem aquele problema dos point and click antigo, que te obrigava a encontrar uma lógica do cu, porque senão você travava o jogo, aí você ficava frustrado, e na época você não tinha como pesquisar, muitas vezes abandonava o jogo. Ele é bem intuitivo, né? Ele é um point and click disfarçado de side-scroller. Exatamente. E um jogo ruim, história ruim. História ruim, cara, na verdade não é uma história ruim porque não tem história. Ah lá, é o Pac-Man, tô falando. Não, cara, é o reboot do Tomb Raider. Do 1? Bem fraquinho. Calma. Não tem história. Calma. Pô, não, você pegou doeu meu coraçãozinho agora. Ela tomando cacete o jogo inteiro, velho. Pô, eu achei tão lindo aquele jogo. Então, ela caiu ali com os amiguinhos, ninguém sabe por que tá acontecendo as coisas, sei que tá todo mundo atrás dela e dos amigos, nada tem justificativa pra acontecer, tá ligado? É simplesmente ela fugindo de tudo, sobrevivendo. Sim. Pô, que triste, eu gosto pra caralho desse jogo por causa da... Não vou dizer da história. Eu sei que você gosta, eu quis citar ele justamente pra te provocar. Ah, que cuzão. Mas eu acho que é bem o termo, acho que o objetivo do episódio é não falar mais eu gosto de jogo pela história, eu gosto pela experiência. Porque a experiência de você tá lá, perdida, tendo que sobreviver e tal, eu consegui ter um estado de imersão muito grande com esse primeiro jogo. Que aí quando chegou no segundo, eu não tive mais essa, porque no segundo ela tá lá coçando as bordas lá, o que eu faço aqui? Vou invadir esse outro país de terceiro mundo aqui.
aqui pra O segundo roubar as coisas voltou, dos caras. voltou às origens do Tomb Raider. né? Então, Assim. aí isso me frustrou um pouco. Indiana Jones. Mas a história continua ruim. Eu sigo o Suasuna e o Miyazaki e odeio. Odeio Indiana Jones similares. Sou anti-imperialista. É sério. Só pra finalizar, então, do meu lado, tem um jogo chamado Her Story. Ah, sim, eu joguei ele. Claro que você tem só um número limitado de diferenças na história que você pode alcançar, mas tipo, se eu jogar, o Mario jogar, a gente vai jogar de forma diferente. O jogo ele é feito pra gente achar coisas diferentes no enredo. Isso é bom, cara. E ele é bem focado na história mesmo. E falei merda, eu não joguei esse, eu joguei um outro do mesmo cara. É uma trilogia, ele tem três jogos com a mesma pegada, mas eu joguei o que a galera fala mais mal. Mas ele foi bem interessante. Sim. Você tem a história e você vai caçando pedaços da história e encaixando. É um jogo meio que de detetive ali, mas pegando pedaços e montando uma história. É um jogo legal. Você tem muitas formas, eu acho que assim, os jogos permitem formas únicas de você contar a história. Que livros, por exemplo, não tem, que filmes não tem. Você pode ler 500 livros e vão ser 500 histórias diferentes, mas todas vão ser contadas do mesmo jeito, com palavras no fundo branco. E os filmes, a mesma coisa. Você vai assistir os filmes, beleza. Mas os jogos não. Eles podem criar mecânicas diferentes e formas diferentes de você contar essa história. Eu não acho ainda que é a melhor forma, se eu tiver a mesma história em livro e a mesma história em jogo, a história e não o jogo. A experiência com o jogo pode ser melhor, mas a história eu acho que vai ser melhor no livro. Eu acho legal isso daí, das experiências que vocês foram levantando. É bem legal, assim. Começa dando os exemplos, você, caralho, lembra daquele? Esse foi legal. E tem mais 1 milhão de outros que a gente nem falou, né? Na minha opinião... Tem história que ela é melhor contada num livro, tem história que é melhor contada numa HQ, tem história que vai ser melhor contada num filme, tem história que vai ser melhor contada num jogo, tá ligado? Eu acho que... E tem história que vai ser melhor contada no bar. E tem história que não vai ser bem contada nunca, tá ligado? E tem história que, tipo, dá pra você botar e fazer nos dois, da mesma forma, sabe? Da mesma forma, não, de um modo convincente, de um modo que seja interessante e tal. Mas cada mídia tem sua coisa que faz brilhar o olhinho se for bem explorado, tá ligado? É só saber o que dá pra fazer e o que não dá. Como diria a Maria da Graça, toda cor tem em si uma luz, uma certa magia. E aí, pra finalizar do meu lado... Pela segunda vez... Só a minha última categoria criada aqui. Os jogos que a história são muito fracas, mas tem personagens que são muito bem feitos. Far Cry 3, por exemplo. Far Cry. Isso é verdade. Que a história é uma porcaria e tem um dos melhores vilões, assim, dos últimos, sei lá, 15, 20 anos. Aliás, assista Better Call Saul, que o ator ali tá lá. O cara do Far Cry 3 tá no Better Call Saul? O vilão lá, eu esqueci o nome dele, do Far Cry 3. O Vaz tá no Better Call Saul? O Vaz está no Better Call Saul e ele segue, eu acho que quase todas as temporadas ali. É um dos personagens mais importantes. Não é o Esposito, o Giancarlo Esposito? Não tô falando de Giancarlo Esposito. Eu tô falando do Vaz, tô falando do maluquinho do Moicano. Tá, beleza. Ele tá no Melhor Chamar Saul e também Samu. o Trevor, do GTA V. Ah, sim. Que é a cara dele. Ele também tá. Então. É que ambos os caras são atores reais. E eles dois participam do Better Call Saul. E tem episódios que os dois contracenam até. É bem legal, vale a pena. Que da hora. Então tá bom. Agora perdemos a frase de efeito do Mario pra encerrar o episódio. Foi mal, mano. Qual? Da Xuxa. Então, como temos histórias mal contadas no final, foi o final desse episódio. Podem ter tido uma experiência boa, mas o final cagou tudo, gente. É isso que é a vida. Um final sem ápice. Eu fudi com o bagulho aí. Desculpa aí todo mundo. Eu fui o Shinkoio da vez aí. Que maldade. O Quinho, pra falar de personagens bons em histórias ruins, foi o personagem ruim numa história boa. Brincadeira. Eu fui o vilão. Mas nem deu, hein? Talvez tenha a parte 2 isso aqui. Sim, mas temos que ver ainda o que o Shinkoio acha, outros convidados. Então é isso aí, fechou. Temos um filezinho? Temos. Então valeu, gente. Valeu.
Créditos do episódio: Bruno Medeiros, pauta, Fernando Vivaldini, edição, trilha sonora e pauta, Guilherme Barata, identidade visual, Mário Perim, pauta. E também foi feita uma versão da música Onda, Onda, Olha a Onda, do Tchacabum. E dessa vez foi usada a base original da música, porque não tem as manhas de tocar samba, não.